Olá, Sueli. Com a permissão de Deus, Nossa Mãe Santíssima e os benfeitores, agora vai dar certo. Eu vou convidá-la aqui para participar. Opa, Oi? glória a Deus! Agora deu Que bom. certo. Olha só, é isso mesmo. A gente tem que Vamos lá. insistir e persistir até o fim do bem. É, graças a Deus. Muito bom dia a todos e a todas aqui na nossa live, na página do Centro Espírita, né, Nosso Lar. Bem-vindo, né, a Janaína, né, Bavaresco, que está fazendo a interpretação de Libras, a todos e a todas, né, adentrando aqui a nossa página e a nossa live. E hoje nós iremos falar o tema "Pelas suas obras é que se reconhece o cristão". E antes da gente iniciar a nossa fala, como de costume, a gente faz uma leitura de harmonização, em seguida a prece, e posteriormente a gente discute o tema proposto. A mensagem extraída do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada Não às Palavras. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Essas palavras são do apóstolo Paulo, no livro Coríntios 1, capítulo 4, nas Sagradas Escrituras. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecer as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade, a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar a enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. Não olvideis, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tem por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isto mesmo sublimada e eterna. Que assim seja, demos graças a Deus. Antes da gente fazer a nossa prece, gostaria de perguntar às pessoas que estão nos assistindo como é que está o som, a imagem. Pronto, eu vou retirar aqui o tema fixado, ótimo. Obrigado, Sueli. Então, eu gostaria, né, de saber como é que está. Estão ótimo, né? Maravilha. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos e a todas aqui na live, em nossa página do Centro Espírita Nosso Lar. E a mensagem inicial que nós acabamos, né, de ler está em sintonia com o tema, né, proposto. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão, não somente pelas palavras, né, pelas bonitas, né, palavras, mas será
que está havendo uma sintonia, né, naquilo que nós pensamos, falamos e agimos. Então fica aí a reflexão. Aguardar aqui mais uns instantes, que eu acho que a internet, né, da Janaína deu uma travada. Só mais um tantinho de paciência, já já a gente retorna. Só me confirme, Sueli. Opa, Janaína saiu. Vamos aguardar, né, a Janaína entrar para a gente fazer a nossa prece. Ok, de volta. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, aquietar a nossa mente, acalmar o nosso coração, elevar a misericórdia divina. Nesse momento, rogando a presença de Jesus, de nossa Mãe amorável, Maria de Nazaré, e dos benfeitores, aqui conosco, a nos assistir, nos inspirar e nos auxiliar. Nos envolve, Divino Mestre, com as energias necessárias para nossa serenidade, equilíbrio, refazimento e entendimento. Possamos estar receptivos para a mensagem do Evangelho que aqui iremos ler e refletir nessa manhã de domingo. Continuemos com os nossos pensamentos elevados. E que assim seja. Então, vamos dar continuidade. Pois bem, hoje nós iremos finalizar o tema do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. O próprio tema já está autoexplicativo, mas antes da gente ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje nós teremos como fonte, como base de reflexão, o Novo Testamento, o Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 27, nós iremos lendo e refletindo. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, fazendo uma pausa aí nesse primeiro parágrafo, aí ficou bem claro, né? A sestiva não é do Cristo, não é nem todos aqueles que dizem que são cristãos, que vão, né, à casa de oração da sua afinidade, dizem fazer, né, a caridade. Mas será que essas ações são verdadeiras, são sinceras? E muitas das vezes nós somos cristãos da boca para fora. Mas nas dificuldades, nas turbulências, onde nós somos convidados a dar esse testemunho, nós vacilamos, nós fraquejamos. E muitas das vezes tratamos mal ao nosso semelhante, seja de que forma for. Então a gente está indo de contra o que Jesus nos afirma no Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras. Então, logo mais abaixo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então é uma interrogação para a gente consultar as nossas consciências. Porque muitos irmãos têm mel nos lábios, mas fel no coração. Então aí está indo
contrário à lei de amor e de caridade. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, vós que sois injustos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mais uma vez, o Cristo coloca aqui a natureza como exemplo, de uma forma bem simples, bem clara, sem arrudeios, como se diz. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí, mais uma vez, vem uma simbologia. Que rocha é essa? A nossa fé, a nossa confiança em Deus e em nosso Pai maior. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Porque muitos de nós dizemos no dia a dia que temos fé, confiança em Deus. Mas será? Então é nas tempestades, é nas turbulências, é que nós damos o testemunho dessa nossa fé, dessa vivência na lei de justiça, de amor e caridade. E nos dias atuais nós estamos sendo convidados a refletir sobre essa ponte, essa sintonia da teoria com a prática, naquilo que pensamos, falamos e agimos. Muitas das vezes nós pensamos, falamos, mas deixamos de agir. Então, para a gente... aí eu me lembrei aqui, né, do apóstolo Tiago, no Evangelho, que a fé, para ser viva, ela tem que ser uma fé com obras, porque senão é uma fé morta. Aí é que tem tudo a ver. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz uma reflexão sobre essa passagem do Evangelho de São Lucas. Essa mensagem é do Espírito Simeão, Bordeaux, 1863. Nós vamos lendo e vamos refletindo. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Que todos nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Mas esses olhos e ouvidos é da alma. Não é somente os olhos físicos e os ouvidos materiais. Aí aqui, e o legal, né, da doutrina, através dos espíritos, nos convida para refletir. Nada nos é imposto, apenas para a gente consultar a nossa consciência e meditar sobre os exemplos deixados pelo Divino Mestre há mais de 2000 anos. E começa aqui a mensagem com algumas interrogações. Basta a gente se vestir, dizer que é cristão, usar de acessórios para dizer que é um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, e vós o reconhecereis por suas obras. E esse cristão, ele vai ao encontro de toda e qualquer pessoa necessitada. A partir do momento que a gente faz distinção na caridade que iremos realizar, ela deixa de ser a caridade cristã e verdadeira, apregoada e exemplificada pelo Divino Mestre. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
Eis as palavras, né, do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei, compreendei-as bem. E essa árvore, mais na frente, vai afirmar que ela é sempre boa, mas para que essa árvore cresça, floresça e dê bons frutos, vai depender de nós, que somos os jardineiros, os cuidadores dessa árvore. E a árvore está simbolizada na doutrina do Cristo, que é o amor. Esse amor incondicional e desinteressado, que deve começar em nós, em nossa casa, em nossa família. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo, árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Infelizmente, mais uma vez, o que nos impede de compreender isso é um tal do egoísmo, essa chaga da humanidade que adoece o nosso corpo espiritual, principalmente. E essa semente é importante, já que o Cristo está falando de árvore, de jardineiro, é importante a gente colocar essa semente. Essa semente é o Evangelho. A semente, ela é sempre boa, que nem a árvore. Mas nós, não é? Que somos a terra, somos também o jardineiro, em outras passagens do Evangelho, em outras parábolas, Jesus coloca, né, dessa forma, ainda somos imperfeitos. Então, para que essa árvore cresça, dê frutos de vida, de fé, de esperança, é necessário nós regarmos, cuidarmos bem. Assim é o nosso espírito, né? Nós devemos cuidar bem uns dos outros, não somente, né, da gente, ir ao encontro da dor alheia, levando uma boa palavra, levando esperança, levantando o caído, aquele que está necessitado de uma mão para seguir em frente. Então, continuando, os frutos da árvore de vida, os frutos da árvore de vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Eu me lembrei aqui do capítulo 19, que é o capítulo posterior a esse que nós estamos estudando, que fala da fé, da esperança e da caridade, que andam juntas. É uma trindade inseparável. Tudo está interligado. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procura espalhar os seus frutos, mas com poucos os colhe. Virtude, a gente precisa compreender o que seja essa palavra. Será que nós somos virtuosos, não é? Ainda estamos buscando essas virtudes tão necessárias para nos aproximarmos de Deus, para irmos de encontro à nossa felicidade, à nossa paz de espírito, aquela que vem de dentro para fora do dever retamente cumprido. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros, nem sempre. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. Podemos colocar o exemplo, quando a árvore, né, frutífera está começando, né, a florar, né, para que o fruto, né, apareça. Se a gente, né, podar, né, cortar, né, de qualquer jeito, não tiver cuidado, aquela árvore não vai dar frutos. Então, são fases, não é? Numa natureza é colocada, Deus coloca para a gente se basear, não é? Desde a semente, o crescimento, a floração, o fruto,
Deus é tão bom e maravilhoso que Ele, né, nos concede o sol, a chuva, né, para que essa árvore cresça e floresça, mas também nós devemos dar a nossa contribuição, fazer a nossa parte, ter cuidado para que as ervas, né, daninhas, não é? E outros meios não destruam esses frutos, para que eles sejam bons e que possamos repartir uns para com os outros. Assim é a vida. Nós devemos sempre partilhar daquilo que temos, principalmente para com aqueles irmãos mais necessitados, seja materialmente ou seja moralmente, com uma boa palavra e com o nosso exemplo, porque o exemplo ele contagia. Então, continuando. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e havereis produzir ainda com abundância seus frutos de vinho. Se nós tratarmos bem uns aos outros, sermos gentis, sabermos ouvirmos, aquilo terá um retorno positivo, é da lei. Recebemos de volta aquilo que damos, que emitimos. E no dia a dia, como é que anda o nosso comportamento, a nossa atitude para com os nossos, as pessoas na nossa casa, na nossa família. Quando a gente fala em caridade e amor, não precisa a gente ir longe, não. Começa no nosso seio familiar, no nosso ninho doméstico, que é a escola primeira da vida e do Espírito. Deixai-a tal como Cristo vos deu. Não a mutileis, sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos, seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não escolheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, esses frutos que está simbolizado, não é, nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa sabedoria, a gente não deve guardar. Nós que já temos algum conhecimento moral, devemos compartilhar uns para com os outros, aqueles irmãos que estão caídos. Tem irmão nosso que necessita somente de uma palavra. Uma boa palavra, ela traz coragem, ela traz esperança para a pessoa continuar uma vez mais. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos. Aí entra a questão da caridade. Não ficar só para nós, não pensar somente em nós. Vamos sair da nossa zona de conforto. Muitos irmãos, nesse instante, precisam de um alento, de uma atenção, de uma oração e também de um alimento. Muitos lá fora não têm o que comer. Então é importante a gente, dentro das nossas condições, possibilidade, estar amenizando as dores alheias, mesmo que sejam materiais. E depois procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-os sob os ramos da árvore e dividir com eles o abrigo que ela vos oferece. E esse alimento também pode ser o Evangelho, que é o alimento da alma. Graças a Deus nós temos essas tecnologias, as redes sociais, para interagir, conversarmos uns com os outros, nos ajudarmos. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho. Olha só, quando eu estava estudando essa lição, eu achei bem interessante aqui essa passagem.
Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e seguir aqueles que vos conduzem à sombra da árvore de vida. Então, se afastar daquelas pessoas que só reclamam e que muitas das vezes têm o necessário e o suficiente para viver bem com dignidade. É importante a gente ir ao encontro da dor alheia. Muitos irmãos nossos de caminhada nos dão lições. Muitos deles lá fora não têm esse necessário e suficiente, mas são abnegados, são pessoas agradecidas, que não reclamam, porque quanto mais a gente reclama, o peso da cruz aumenta mais, a situação se complica. É só a gente usar a fé racional. E é que o Espírito está nos orientando para a gente seguir aqueles que nos conduzem à sombra da árvore de vida. Por isso que é importante nós estarmos nesses dias estudando as leis divinas e morais. E essas leis, elas estão em nossa consciência. Vamos ouvir a nossa consciência. Deus fala conosco através dela. E o conhecimento, ele nos ajuda. Para que a gente faça essa ponte da teoria e da prática, é necessário nós conhecermos, estudarmos, internalizarmos e depois procurar vivenciar. Começar por nós mesmos. Essa cobrança, não cobrar os outros disso e daquilo, mas cobrar a nós mesmos. O mundo irá melhorar-se quando cada um buscar se melhorar, reconhecendo seus vícios, seus defeitos e também reconhecer e saber que nós temos essa centelha divina dentro de nós. Muitos de nós, ainda essa centelha, esses sentimentos estão adormecidos e vamos despertá-los. Despertá-los através do conhecimento e da prática diária. E é nas horas difíceis que nós despertamos as nossas consciências para Deus e suas leis. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. E a partir do momento que eu estou amparando, ajudando aquele irmão mais necessitado, eu estou sendo amparado e ajudado pela divina providência. E vamos aqui para os momentos finais. Aqui mais algumas reflexões. Porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Mais um questionamento. Porque a entrada no reino dos céus só é facultada àqueles que cumprem a lei de Deus, segundo os preceitos de Jesus. E ele deu esse exemplo, essa lição. E nem sempre o balbuciar de palavra, falando o nome de Jesus, é acompanhado de atos que caracterizam e dignificam e demonstram o verdadeiro cristão. Viver Jesus. A gente seguir os passos do Divino Mestre, amados irmãos, não é fácil. Requer desprendimento, renúncia, sacrifício, mas todos nós podemos, porque quando nós seguimos a Jesus, nós certamente adquiriremos a ciência da paz. Apesar das dificuldades, jamais nos desesperaremos. Estaremos sempre firmes e confiantes, porque o Divino Mestre está ali do nosso lado, mas é necessário que ele sinta a confiança em nós. Para segui-los, nós devemos demonstrar
que somos os seus seguidores, no dia a dia, vivenciando as suas lições e os seus ensinamentos. Dentre eles, a humildade, o perdão, a tolerância de uns para com os outros, principalmente para com aqueles irmãos de difícil convivência que muitas das vezes estão na nossa casa, na rua, no trabalho e até na casa de oração também. Então, por mais de uma vez, Jesus insiste no ensino de que não é o exterior da pessoa a religião que segue, nem qualquer coisa externa que lhe concede o direito da perfeição, mas é a vivência interior. Ele utiliza a simbologia da casa construída na rocha, como nós já falamos antes, firme e segura, embora a tempestade, os ventos e a chuva torrencial apareçam, mas essa casa não será destruída. Muitos portamos a aparência de virtude, parecemos calmos, enquanto por dentro somos o vulcão, não é? Que são os lobos em pele de cordeiro, não é isso? Basta um pequeno sinal de alguém, uma contrariedade mínima e explodimos. Alguns traduzimos nossas ações por exercício da caridade. Dizemos servir, mas impomos condições aos servidos. A gente deve fazer espontaneamente, sem cobrar o outro disso ou daquilo. Se o outro não agradece, problema dele, que ele se resolva com as leis divinas. O importante é que eu estou fazendo a minha parte. Parecemos seguir Jesus, a quem trazemos constantemente aos lábios, sem todavia portá-los na intimidade da alma. Enquanto estivermos a pensar em trocas, isto é, que servindo ao próximo estamos angariando para nós mesmos as bênçãos celestes, não estaremos exercendo o verdadeiro amor e desprendimentos prescritos por Jesus. Somente quando nossos atos forem baseados no cumprimento da vontade do Pai, que é a vivência das leis divinas e morais, dentre elas a lei de justiça, de amor e caridade, na obediência natural e alegre de todos os ensinamentos do Evangelho, teremos alcançado a verdadeira virtude. Então a gente demonstra o nosso amor, não é por palavra, mas é por atitude, respeitando, ouvindo. E nesse dia e em outros, vamos abraçá-los, os nossos familiares, já que nós podemos estar abraçando as pessoas mais próximas, e vamos dizê-los que nós o amamos, eles são muito importantes para nós. A gente ainda tem essa dificuldade de demonstrar o nosso amor. Vergonha mesmo, até os nossos pais, as nossas mães. É importante a gente estar demonstrando esse amor diariamente. Doutrina cristã significa ação. Jesus, nosso modelo e guia em toda a sua vida. Jesus, nosso modelo e guia em toda a sua vida, enquanto com os homens demonstrou servir, sem buscar gratidão ou aguardar recompensas. Vejamos Jesus, esse divino modelo. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre. Aos que nós nos dizemos os seus discípulos, cabe seguir-lhes a exemplificação e os ensinos. E nós somos convidados a sermos esses discípulos do Cristo, mesmo vacilante, mas ele sabe do tempo moral de cada um. O importante, se a nossa intenção é boa, é válida, embora nós não fazemos como deveríamos. Então, para finalizando esse momento, esse domingo agradável aqui na página do Centro Espírita Nosso Lar, sobre o assunto proposto, entrar no reino dos céus significa o despertar da consciência, a evolução espiritual, o desenvolvimento das qualidades que o Pai colocou em nós. Assim como a semente que germina, nasce, cresce e se transforma em árvore, o espírito vai despertando, conhecendo as leis divinas,
e aprendendo a obedecer-lhe, porque compreende que este é o seu destino. Esta é a finalidade da vida, a evolução espiritual. Então, nós somos criados simples e ignorantes para sermos felizes e não sofrermos. Então, é importante a gente despertar para essa felicidade real, aquela que vem do Espírito. Então, é isso. Agradecemos a todos e a todas pela paciência, apesar dos pormenores, mas conseguimos estar aqui realizando a nossa live. Então, vamos finalizar com uma prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a nossa Mãe amorável, Maria de Nazaré, por esses momentos, pela assistência, por essas energias de luz, de paz e amor que estão sendo estendidas a cada um de nós aqui e agora. Que essas energias se estendam aos nossos lares e aos nossos familiares. Meditemos sobre Jesus, as suas obras, os seus feitos, para que sejamos reconhecidos e chamados filhos de Deus. E cristão é necessário movimentarmos, ter boas ações e atitudes para com o outro e para conosco mesmo. Que a paz de Jesus permaneça conosco, se estenda a cada um de nós aqui presentes, aos nossos lares e familiares. Um abraço de coração e até a próxima. Lembrando que a live vai ser salva e quem não assistiu pode assistir depois. A gente pode estar compartilhando com outros irmãos que não puderam estar conosco. É isso. Muita paz Tchau, tchau. e boa semana. Boa semana.